Oi, nona fase. Voltei com mais um assunto aqui, ó, tá? Pessoal, tem que ter muita disciplina, muita força de vontade. Eu sei que pode não estar sendo fácil para vocês estudar assim, né? À distância, mas para mim também não está sendo fácil. Gravar esses vídeos dá trabalho e nunca sai do jeito que a gente queria que saísse, né? Mas esse é o recurso que nós temos, tá? Eu só queria que vocês não desanimassem, tá bom? Eu sei que não tá sendo fácil para vocês, mas eu tô fazendo a minha parte aqui, ó, tô gravando esses vídeos para ver se ajuda vocês. Mas eu queria que vocês também se dedicassem, estudassem, tá? Esse é um assunto, ó, que o pessoal tem muita dificuldade em sala de aula. E imagina eu explicando aqui, ó, explicando mais ou menos, né? Nós temos no triângulo as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Primeiro, por que triângulo retângulo? O triângulo é chamado de retângulo quando ele possui um ângulo reto, ó. Aqui está o ângulo reto do triângulo ABC. Esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui indica que o ângulo é reto, tá bom? Então nós temos aqui um triângulo ABC. Nós temos um ângulo reto. Nós temos uma altura a essa hipotenusa que eu vou falar agora, ó. O ângulo reto não está aqui. O lado oposto, esse aqui é o lado oposto ao ângulo reto, tá? Do outro lado. Nós chamamos esse lado aqui de hipotenusa, tá? Hipotenusa. Esses dois lados que estão próximos pertinho do ângulo, eles são adjacentes ao ângulo de 90 graus. Nós vamos chamar eles de catetos, os catetos. Cateto de medida B e cateto de medida C, tá bom? Então, no triângulo retângulo, nós temos esses elementos. Nós temos uma hipotenusa, um lado que nós chamamos de hipotenusa. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, tá? A medida dele está chamando de A. E aqui nós temos dois catetos que está juntinho do ângulo reto, ó. Um cateto eu chamei de B e o outro cateto eu chamei de C, tá? E nós temos aqui uma altura, a altura que eu estou chamando de H, relativa a essa hipotenusa. Nós temos a altura desse triângulo, tá? E essa altura vamos chamar de H. Também temos nesse triângulo esse segmento de reta aqui, que ele chama de N, e esse outro segmento que ele chama de M. Esse pedacinho aqui nós vamos chamar de projeção ortogonal do cateto C. Esse pedacinho que nós estamos chamando de M, eu vou chamar de quê? Projeção ortogonal do cateto P, tá bom? E daí, quando eu tenho um triângulo retângulo, com essa altura, com essas projeções, nós temos algumas relações nesse triângulo, tá? Isso nós temos que saber para poder resolver os exercícios. Inclusive, na apostila de vocês tem uns exercícios em cima das relações métricas do triângulo retângulo. Eu vou falar mais ou menos para vocês aqui, ó. Quem tiver com dificuldade de resolver, vai lá no privado, me chama. Fala assim, ó, eu não consegui resolver o exercício tal, me dá uma ajuda lá. Mas antes disso, o aluno tem que tentar, o aluno tem que estudar. O aluno tem que buscar, ele tem que ler a apostila, ele tem que assistir aos vídeos, tá? Vai no YouTube, quem tem acesso à internet, vai no YouTube, dá mais uma olhada. Isso daqui é um assunto que eu levo 2 semanas para trabalhar com ele em sala de aula, porque o pessoal tem dificuldade, tá bom? Nós temos uma semana para ver isso aqui agora, à distância. Mas no presencial eu dou bastante exercício, eu explico com calma, tá bom, pessoal? Então, se você tiver dificuldade, cara, é normal. Só que tenta entender, preste atenção, procura outros recursos, YouTube, por exemplo. Ok? Então, essas são as relações. Para eu fazer os exercícios,
eu tenho que entender essas relações aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou falar algumas delas aqui, ó. O A, se eu quero encontrar a medida de A, ó, do cateto A, por exemplo, cateto não, hipotenusa, hipotenusa A, eu posso dizer que é M, que é a medida de M, mais N, concorda comigo? M mais N é igual a A, ó. Isso tudo aqui é A, tá? Esse pedacinho mais esse pedacinho é igual à hipotenusa que ele está chamando de A, tá? Uma outra relação métrica. Se eu multiplicar o cateto, ó, C, o cateto C, vezes a projeção ortogonal do cateto B, que é o M, ó, eu posso dizer que essa multiplicação é igual ao produto do cateto B pela altura, ok? Uma outra situação. O cateto ao quadrado, o cateto C ao quadrado, ó, o cateto C ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa, que ele chama de A, pela projeção ortogonal, que ele chama do cateto N, do cateto C, tá? Ok? Essa é uma relação métrica, é uma das relações. Nós temos outra relação métrica aqui, ó. A medida do cateto C pela medida da altura é igual à medida do cateto B, é igual ao produto, né, da medida do cateto B pela projeção ortogonal do cateto C. Meu Deus, é muita letra, é muita confusão, eu entendo, eu concordo, tá? Depois, o produto da medida da hipotenusa pela altura vai ser igual ao produto da medida do cateto B pelo cateto C. Ó, uma outra relação. E temos também que a altura ao quadrado é igual ao produto desses dois segmentos, N e M, tá? Que são as projeções ortogonal do cateto B e C. E por último, nós temos essa outra relação. O cateto B ao quadrado, tá? É igual à medida da hipotenusa, é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção ortogonal do cateto B, tá? Então, na hora que for resolver o exercício, tem que analisar qual dessas situações que eu vou utilizar, tá? Qual dessas relações métricas que eu vou utilizar para resolver o exercício, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo agora que está resolvido na apostila de vocês. Eu vou fazer junto com vocês para ver se clareia, tá? Só entende bem isso daqui, tá? Porque a gente olhando pela primeira vez dá uma confusão na cabeça da gente. Só vai entender quando a gente fizer muitos exercícios. Aí a gente começa a entender. Eu falando, como eu falei aqui agora, embola tudo na cabeça de vocês, tá? Matemática tem que exercitar. Não adianta querer entender sem exercitar. Na matemática não funciona assim. Próximo vídeo eu vou dar um exemplo para vocês, tá?